TV Moda e Calçado vai conversar agora com uma estilista que veio de Lisboa, a Patrícia Rocha, que apresenta por aqui a marca Jackson Shoes. Patrícia, primeiro eu queria falar um pouco da tua experiência com a moda, como isso começou e como que você veio parar aqui no Brasil. É verdade. Então eu formei em Londres, já faz uns bons anos, em design de moda. Comecei a trabalhar na época com coleções completas, roupa e calçado e acessórios. Estagiei depois mais em empresa de calçado e acabei nessa empresa faz 3 anos. E assim comecei esse desenvolvimento de trabalho. A empresa está em 44 países, esse é o 45º e por que o Brasil? É sempre a pergunta que eu tenho encontrado aqui. Então a empresa estava na dúvida entre os Estados Unidos ou o Brasil nesse momento como expansão. Aí como vocês têm imensos eventos agora até 2020, achamos que era um pró também em relação à parte econômica. E assim, não querendo esconder o gosto próprio, eu sou apaixonada pelo Brasil. Então, para mim era um bônus o fato de poder passar mais tempo aqui e não só, não só nos outros países que a gente já lançou. Então, daí o Brasil. Você tem inspirações também aqui no Brasil para realizar suas criações? Nossa, como não? Assim, normalmente, o trabalho que eu faço, independentemente de ter muita cor, é mais monocromático normalmente em cada peça. E o Brasil, a coleção que a gente desenvolveu para aqui foi adaptada e tem a espaço da cor. Ou seja, uma das grandes inspirações que eu encontro no Brasil, além das texturas e de alguns materiais mais naturais, ou seja, algumas raízes que às vezes a gente aplica, é as cores, a possibilidade de misturar cores. Então, e nessa coleção foi muito notória, muito mesmo. Qual que é a principal aposta para a primavera-verão que está sendo apresentada aqui na Francal por diversos expositores na Jackson Shoes? Qual que foi o pontapé assim, para essa próxima estação? Então, eu peguei um pouco na coleção que nós tínhamos desenvolvido em termos de hemisfério norte, né, de primavera-verão, e eu peguei muito no African Print. Não na ideia de a influência africana só direta, mas tudo o que está por trás, as texturas, os geométricos, tudo isso. E depois misturei um pouco, de acordo com o que vocês também têm aí no Brasil, da miscigenação, tudo isso, misturei aquilo que eu achava que Portugal podia expandir. Então, por exemplo, um dos modelos que até foi escolhido também por outras entidades de imprensa, ele tem uma mistura entre as cores que eu vejo no Brasil, um lima, um azulão e uma renda portuguesa, por exemplo, muito tradicional. Então, tem outro, por exemplo, que tem capulana moçambicana, que é um tecido típico de Moçambique, que encontra também outro gênero parecido em Angola, que são tecidos artesanais, feitos normalmente por mulheres nas aldeias, que muitas delas são dependentes desse artesanato para terem algum dinheiro para elas mesmas. Então, a gente usa muitas vezes esses panos assim, que têm uma identidade própria, para que a peça também tenha um pouco dessa identidade. Então, talvez essas duas, assim, o choque cultural e as cores, sejam duas bases para nós. Você tem uma relação forte com a África, você também busca inspirações lá e busca um pouco da cultura deles para conduzir as suas peças. Sim, com esse trabalho eu acabo viajando muito e com o meu trabalho, eu formei em Londres em design e em Lisboa em medicina e eu juntei as duas e exerço as duas. Então eu estive muito tempo em África também, em Cabo Verde e Angola. Então é impossível você não se identificar, porque tudo que são culturas que ainda têm muitas das raízes com elas, aqui no Brasil é a mesma coisa. É muito fácil você buscar a base da humanidade, transpor para a arte atual. Ou seja, misturar aquilo que tem de cosmopolita na Europa, ou, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, e com o que você tem do passado, de tradição. Isso realmente, para mim, talvez seja das maiores inspirações, sem dúvida. Vocês utilizam um pouco da medicina no design dos seus calçados? Tem um pouco disso também? Tem muito. Aliás, a marca me deu essa liberdade. Em 2010, a gente fez um estudo que durou 1 ano e 9 meses para encontrar o melhor pro pé. Em termos de formas, não é, estrutura, o design do sapato e em termos de palmilha. A gente registrou, aliás, patenteou isso, porque estudou as zonas de pressão, para que quando você usa, por exemplo, salto alto, ou mesmo para os homens quando usam um sapato muito rígido, para que não tenha aquela dor de final de dia ou ter que retirar. Outro paralelo são saltos mais baixinhos, que a gente estuda a altura deles de acordo com a evolução da coluna na idade da mulher, para evitar que você mais tarde tenha esses problemas, essas malefeitas no fundo da conta do sapato, não é? Que o sapato seja um amigo e não um inimigo. Ok, Patrícia, foi um prazer conversar contigo, muito obrigada pelos seus conhecimentos aqui para a TV Moda e Calçado. Muito obrigada, Laísa, também.